Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre as consequências envolvendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Aqui, para iniciar o nosso encontro, essa imagem de dois militares, um representando a Ucrânia, o outro representando a Rússia, para elucidar essa questão da guerra travada entre os dois países. Lembrando que esse é o quinto vídeo que trata esse tema. Aqui nós temos os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. A destruição. Então, toda guerra, ela acaba se transformando num palco de destruição, não só da infraestrutura militar, assim como da logística de transporte, são pontes, estradas de ferro, também a infraestrutura de energia, telecomunicações, tratamento e abastecimento de água, e também, alvos civis acabam sendo atacados. Sendo assim, a guerra ela acaba se transformando num ambiente de destruição, não só das edificações e infraestrutura, como também deixa um rastro de mortos e feridos muito grande. Sendo assim, é preciso que haja uma reflexão profunda sobre essa questão da guerra, ainda mais quando se trata de uma guerra que, dentro da minha concepção, não havia sentido de existir, porque o pretexto apresentado pelo governo do presidente Vladimir Putin é um pretexto falho, uma vez que, como potência nuclear de grande porte, a Rússia em nenhum momento seria ameaçada militarmente, nem pelos Estados Unidos, muito menos pela OTAN ou qualquer outro país do mundo. Então, essa imagem aqui retrata o exato momento da explosão de um míssil numa cidade ucraniana. Aqui nós temos algumas imagens, como, por exemplo, um comboio militar do exército russo, um carro blindado que é impossível identificar se é russo ou ucraniano, provavelmente atingido por um míssil antitanque. Aqui nós temos uma pessoa com a bandeira ucraniana e percebe-se que algumas coisas estão em chama, de repente até uma barricada para impedir o avanço das tropas russas. Aqui nós temos uma imagem que mostra um prédio que foi atacado, ou seja, um prédio que, na verdade, deveria ser abrigado por civis, que foi atingido por um míssil proveniente de um ataque aéreo ou um míssil disparado através de lançadores móveis contra alvos na Ucrânia. Então, na verdade, o rastro de destruição que acompanha uma guerra é enorme. E esse rastro de destruição não só traz consigo prejuízos materiais, assim como também traz consigo perdas humanas e prejuízos econômicos enormes, razão pela qual vamos refletir mais uma vez sobre essa questão do significado da guerra. Aqui nós temos o êxodo de ucranianos. De acordo com a Acnur, o Alto Comissariado
da ONU para Refugiados, estima-se que até o dia 1º de março de 2022, cerca de 600 mil pessoas tenham deixado a Ucrânia. Parte desse grupo constituído por estrangeiros, mas a maior parte constituído por ucranianos que estão indo para a Romênia, para a Bulgária, para a Polônia. Aliás, a Polônia tem sido a principal porta de entrada desses refugiados. Então, são famílias que estão sendo separadas, até mesmo porque o governo ucraniano convocou todos os homens com idade entre 18 a 60 anos, proibindo inclusive de deixar o país, para ajudar a conter a invasão do exército russo. Sendo assim, muitas famílias estão sendo separadas e muitas mães, filhos, acredito eu, que não verão mais os seus pais, porque a guerra ela traz um saldo de morte muito grande. E, infelizmente, famílias estão sendo dilaceradas por essa guerra insana provocada pelo que eu chamo de grande ditador do imperialismo da Rússia, porque o Vladimir Putin é um herdeiro da União Soviética. Ele ainda tem uma reconcepção do império, entre aspas, soviéticos, porque quando se fala imperialismo, a gente não está falando de um imperador, e sim das medidas que são adotadas no campo geopolítico para manter países sob área de influência política, econômica e militar. E a Ucrânia está sendo vítima dessa geopolítica russa, de manter países satélites alinhados a um governo de um ditador sanguinário, porque o Putin nada mais é do que um ditador sanguinário. Eu aqui não defendo ditadura nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Eu defendo a plena democracia e a autodeterminação dos povos, respeitar a autodeterminação dos povos e defender os princípios democráticos. Esse é o caminho para toda a sociedade evoluída, e não para um ser humano que tem um pensamento, ou seja, um cérebro de ameba. Me desculpe o desabafo, mas é o que ele tem, um cérebro de ameba, porque ele não está na linha de frente. Quem está perdendo seus filhos, quem está perdendo seus maridos, são famílias que estão sendo destruídas, tanto por parte da Ucrânia como famílias russas, que não tem nada a ver com essas ambições pessoais desse presidente lunático, ensandecido pelo poder, porque ele quer se perpetuar no poder. Tanto é que mudou a Constituição para permanecer lá na Rússia, à frente da presidência até a próxima década. Aqui nós temos o desabastecimento na Ucrânia. Um país que tem milhões de habitantes está convivendo agora com racionamento, até mesmo porque em guerra é muito difícil você levar alimentos do campo para as cidades, até mesmo porque existem áreas importantes, vias que são controladas hoje pelo exército russo. Empresas, indústrias, elas acabam paralisando suas atividades no que diz respeito à produção de bens de consumo, e muitas acabam se convertendo na produção de materiais bélicos para poder fazer frente às agressões promovidas pelo exército russo. E a cadeia de abastecimento, a logística de abastecimento das cidades acaba ficando comprometida. Isso gera um desabastecimento no fornecimento de alimentos e demais produtos que são vendidos nos mercados, impondo à população residente a tremendos sacrifícios e trazendo consigo também o rastro da fome que se espalha em países em guerra, em determinadas localidades, em função dessa questão do desabastecimento. Como eu tenho reiterado e vou reiterar sempre, a guerra é insana, a guerra é irresponsável. Enfim, temos essa imagem aqui do supermercado ucraniano, onde vocês podem ver que as prateleiras já estão ficando vazias e a tendência é que o desabastecimento acabe se agravando no país.
Aqui nós temos a desvalorização do rublo, que é a moeda russa, que caiu na segunda-feira, por exemplo, no dia 28 de fevereiro, 30%. Essa desvalorização da moeda russa frente ao dólar também já é um reflexo das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, países da União Europeia e outros países à Rússia, para que eles parem essa guerra e negociem com o governo ucraniano uma saída diplomática para evitar não só a perda de vidas humanas, como também prejuízos materiais incalculáveis. Essa desvalorização do rublo vai trazer consigo o aumento da inflação, que é certo, a inflação já está subindo na Rússia, o que vai, de certa forma, também prejudicar milhões de russos por causa de uma política externa desastrosa do presidente Vladimir Putin. Aqui nós temos a elevação da taxa de juros na Ucrânia. O Banco Central russo elevou a taxa de juros de 9,5% para 20% no dia 28 de fevereiro, como forma de conter a alta dos preços dos produtos. Só que, a partir do momento que o governo russo ele eleva a taxa de juros do seu Banco Central, isso traz consigo o quê? Uma queda do consumo. Ora, a queda do consumo no setor comercial se transforma numa cadeia que desencadeia o chamado efeito dominó. Ou seja, a partir do momento em que as vendas no comércio despencam, em função do aumento dos juros que eleva o custo do crédito, isso vai afetar os demais setores produtivos da economia. Os setores secundário e primário serão duramente afetados. Isso, logicamente, pode se refletir num processo recessivo a curto e médio prazo, uma vez que toda vez que se eleva os juros, se retrai a demanda interna, o consumo, e dessa forma os setores produtivos são afetados, e a partir do momento que os setores produtivos são afetados, também a arrecadação de impostos federais é afetada, prejudicando o próprio governo, sendo assim desencadeando o chamado efeito dominó, que é um segmento da economia derrubando o outro e, de certa forma, empurrando o país para um processo recessivo que trará sofrimento, empobrecimento de milhões de russos, sobretudo aqueles que pertencem às classes menos favorecidas. Aqui você tem um gráfico para mostrar a elevação da taxa de juros na Rússia, que chegando a 20% agora, no início, finalzinho de fevereiro, início de março. 28 de fevereiro, o governo russo, o Banco Central determinou a elevação da taxa de juros, uma elevação substancial, mais do que dobrou, enfim. Então, esse gráfico tem por objetivo mostrar a vocês a variação da taxa de juros do Banco Central da Rússia ao longo dos anos. Aqui nós temos os efeitos das sanções econômicas, como, por exemplo, suprimir o crescimento econômico da Rússia. É uma medida que, de certa forma, vai conter esse crescimento da economia e, de certa forma, empurrar a Rússia para um processo recessivo. Aumentar a inflação na Rússia, até mesmo porque essas sanções econômicas estão limitando o comércio bilateral entre vários países e a Rússia, então o acesso a um grande número de produtos será menor, e isso poderá trazer dificuldades para a compra desses produtos. Claro que existem alternativas, como no mercado chinês e outros mercados de países aliados à Rússia, mas isso, de certa forma, vinculado à desvalorização do rublo, à alta dos juros do Banco Central russo, vai trazer consigo o rastro da inflação que está em alta na Rússia, e o que as notícias têm informado nos últimos dias, que os preços dos produtos estão subindo num ritmo mais acelerado nesse país. Promover
a fuga de capitais da Rússia, claro, essas sanções econômicas, inclusive contra o sistema financeiro russo, está levando muitas pessoas que têm ativos na Rússia a procurar tirar os seus investimentos. Inclusive, foi anunciado, foi publicado pela imprensa nos últimos dias que muitas empresas multinacionais, vamos dizer, que têm suas sedes nos Estados Unidos, na Europa, estão deixando a Rússia. Olha o que isso vai trazer no seu bojo, vai trazer um processo de desemprego, uma alta da taxa de desemprego substancial, que vai, de certa forma, prejudicar ainda mais a população da Rússia. Prejudicar a infraestrutura industrial, até mesmo porque, a partir do momento em que as sanções econômicas limitam ou impedem o comércio de determinados itens, como peças, componentes, sobretudo aqueles destinados a produtos de alta tecnologia, isso vai afetar o setor industrial. Além do mais, como a Rússia deve entrar num processo recessivo ou, no mínimo, desacelerar o seu crescimento econômico, isso vai trazer problemas para o setor industrial, inclusive com a possibilidade de quebra de importantes indústrias russas. Dificultar o acesso a tecnologias estratégicas. A Rússia ela depende muito da importação de determinados componentes, como chips eletrônicos, etc. Então, na medida em que essas sanções econômicas impedem que se venda para a Rússia componentes tecnológicos sofisticados, isso também irá afetar as indústrias de alta tecnologia daquele país. Levar a Rússia à recessão, que é o objetivo das sanções econômicas, ou seja, colocar um laço no pescoço da Rússia, apertar, induzir o país à recessão para gerar um crescente descontentamento popular que pudesse também pressionar o governo russo a rever essa questão da guerra contra a Ucrânia. Então, são algumas das medidas ou dos objetivos das medidas impostas por várias nações ao aplicarem sanções econômicas à Rússia, como forma de levar o governo russo a buscar uma solução negociada para o impasse que está existindo com o governo da Ucrânia. Os custos da guerra. De acordo com analistas, essa guerra com a Ucrânia tem custos estimados em torno de 20 bilhões de dólares por dia. Mas, professor, isso tudo? Mas como assim tanto dinheiro? Ora, você tem que levar em consideração que a guerra ela envolve o emprego de equipamentos militares sofisticados, que custam muito caro. Parte desses equipamentos acabam sendo destruídos. Você tem que levar em consideração os custos com munições, peças de reposição, os custos de fabricação dos foguetes, dos mísseis, das armas inteligentes. Você tem que levar em consideração toda uma complexa logística de abastecimento das tropas, que envolve alimentação, água potável, também envolvem medicamentos, combustíveis, os comboios militares que estão transportando armas, munições, enfim. Então, uma guerra ela tem uma logística muito cara e, de acordo com analistas, essa guerra está custando aos cofres do governo russo diariamente algo em torno de 20 bilhões de dólares. Como nós estamos entrando no 6º dia de guerra, já estima-se que a Rússia tenha gasto até o momento mais de 100 bilhões de dólares para manter essa guerra contra a Ucrânia. Ora, se a Rússia tem reservas cambiais estimadas em torno de 630 a 600 bilhões de dólares, a partir do momento em que o país começa a queimar parte dessas reservas para atender a logística de guerra, essas reservas vão despencar e como a Rússia está sofrendo sanções econômicas, inclusive voltadas a atingir o sistema financeiro russo, o país vai ter dificuldades
E se essa guerra se prolongar muito, o que nós teremos como consequência imediata é uma Rússia que, podemos dizer assim, semifalida ou falida ao final da guerra. Imagina se essa guerra se estende por mais de um mês. Qual seria o custo da ocupação russa para uma guerra longa contra os ucranianos? Então, os russos pensaram que seria uma guerra relâmpago, como foi a invasão da Geórgia em 2008. Só que a Ucrânia, os ucranianos, têm um exército muito maior do que o exército da Geórgia e tem muito mais equipamentos militares. Então, a guerra de solo ela é mais complexa para os russos, que enfrentam ali uma resistência. E a partir do momento em que os países da OTAN passam a fornecer armas antitanques e mísseis antiaéreos, essa guerra ela torna-se ainda um pouco mais difícil para os russos. Sendo assim, o custo da guerra acaba aumentando ainda mais. E o que nós esperamos disso tudo é que as duas partes cheguem a um acordo para colocar fim ao derramamento de sangue. Aqui eu finalizo essa análise sobre os efeitos da guerra para a Rússia e para a Ucrânia com a pomba branca, o símbolo da paz, e algo que eu escrevi recentemente nas redes sociais. A guerra nada mais é do que a manifestação inequívoca da ignorância humana. Então, essa frase é de minha autoria e que foi muito compartilhada nas redes sociais. E agora eu coloco essa frase com a pomba branca, que é o símbolo da paz, orando e rezando todos os dias para que as duas partes ponham fim nesse conflito, porque guerra, como eu disse, só traz dor, sofrimento e morte. Na guerra não tem vencido, não tem vencedor. Todos perdem, os que ganharam e os que perderam. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Eu estou deixando aqui mais uma vez os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo os PDFs com os meus materiais, também as provas comentadas dos concursos da ESA, do Colégio Naval e da SpaceX, e bancos de questões para vocês treinarem, bancos de questões bem atualizados. E aqui está o meu Instagram, Prof. Eugênio Bastos. Quem quiser seguir, seja bem-vindo. Moçada, lembrando que o meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos. O objetivo do canal Geogênio único é promover a democratização do ensino da geografia, ajudar vocês jovens a se prepararem para os concursos que irão fazer. Venham ser estes nas áreas militares ou os concursos de vestibulares realizados Brasil afora. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!